Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia, assim que vocês se acordarem, não esqueçam de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, invoque. Quanto mais invocarmos, mas estamos sendo salvos, primeiro de nós mesmos. E depois que continuarmos a invocar esse nome, aí sim, essa salvação vai nos ganhando cada vez mais. E essa salvação de invocar o Senhor vai salvar a nossa casa. Amém? Louvado seja Deus. Portanto, não percam mais tempo. Invoque. Dependa desse nome. É nesse nome, digo com certeza, se eu e vocês perseverarmos a clamar, com certeza nós vamos chegar ao reino de Deus. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, não percam tempo. Invoquem o nome do Senhor. Invoque até sentir arder no seu espírito aquela tocha de fogo, queimando, como o irmão sempre está falando sobre a eletricidade. O Senhor é elétrico. Ele quer nós fervendo, não quer crentes mornos, nem morto. Pelo contrário, quer crentes que queimem no espírito. Amém? Louvado seja Deus. E depois que invocarmos bastante, sentirmos a presença do nosso Senhor, aí sim, podemos ler a Bíblia, abrir a nossa Bíblia, para ler o que Deus vem falar hoje ao nosso coração. E hoje ele pede para mim e vocês, 8 de abril, Deuteronômio 32 ao 28. 32, que é o capítulo, aliás, 28 ao 52. Lucas 12, 35 ao 59. Salmos 78, 56 ao 64. E Provérbios 12, 24. Leiam com calma, dependendo do Espírito, porque só é através do Espírito que eu e vocês podemos sentir as revelações do nosso Senhor. Amém? Louvado seja Deus. E aqui no Velho Testamento, hoje na leitura, nós sabemos que a leitura fala sobre o último dia de Moisés. Moisés era um homem que serviu o Senhor, e vocês sabem, e ele teve um tempo que ele desobedeceu o Senhor sobre a rocha. Nós já sabemos a história. Por isso que aqui já é uma advertência. Moisés fez só olhar do monte Nebo a terra de Canaã, mas não entrou com Israel, não entrou com os filhos de Israel, porque ele foi desobediente. Então, amados e amadas irmãs, isso é uma advertência para mim e vocês. Não podemos desobedecer ao nosso Senhor. Se nós fizermos algo que não agrada ao Senhor, rapidamente voltamos ao Espírito, voltamos a clamar ao Senhor e pedir perdão ao nosso Senhor, para que não aconteça conosco como aconteceu com Moisés. Não entrou na terra de Canaã. Louvado a Deus. Hoje o Senhor está intensificando a mim e a vocês mais e mais essa palavra. Por isso que é possível sim nós sermos um vencedor e entrar na terra de Canaã. Louvado a Deus. E depois que nós lemos a Bíblia, com certeza ainda tem um alimento diário, tem aquelas pepitas bem desfrutável. E o alimento diário, o volume é o 6, cuja série é Deus nos chama para o seu reino e glória. Lembre-se disso. Deus está chamando a mim e a vocês para o seu reino e glória. Se nós estivermos realmente conectados ao Senhor, nós podemos dizer sim e amém. Ou eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Mesmo nós sendo fracos, frágil, mortal, mas o Senhor quer contar comigo e vocês para pregar o evangelho do reino. Louvado a Deus. E o título é, afinal, é uma pergunta, né? Afinal, o que detém o anticristo? O Senhor está nos mostrando o que detém o anticristo. Na leitura de hoje vai mostrar também o que detém o anticristo. Louvado a Deus. E o título da semana é A apostasia precederá a vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus. Hoje é quinta-feira, semana 3. Leitura bíblica, 1 Timóteo 4, 2. Nós já lemos, mas é bom reler novamente.
ler com oração já lemos também, mas 2 Tessalonicenses 2,7. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e guarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Louvado seja Deus. Está só esperando. Mas, com certeza, nosso Deus sabe todas as coisas e pode todas as coisas. Amém? Louvado a Deus. Por isso que eu e vocês precisamos estar arraigados a esse Deus. E o título é A Lei de Deus detém o surgimento do Anticristo 2. E já vem falar, completando de ontem, né? Foi o primeiro, a lei de Deus, já completando e esclarecendo mais um pouco. E o primeiro tópico já visto diz assim: vimos ontem o que detém o aparecimento do anticristo é a palavra de Deus, bem clarazinha. E os princípios que dela foram, aliás, extraídos para compor as legislações e os códigos morais e éticos dos países. Ele diz: perceba que, mesmo que uma nação se diga contrária à Escritura, ainda assim tem sua base legal e jurídica atrelada nos princípios determinados pela palavra de Deus. Isso acontece, amados e amadas irmãs, porque desde o momento que o homem se desconectou de Deus, do jardim do Éden, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor não a deixou a sua própria sorte. Ele preservou a consciência humana para que alguns de seus princípios fossem mantidos. Portanto, aqui já está dizendo tudo. O que está detendo é a palavra de Deus. O que está detendo é os princípios de Deus na Constituição dos países, de muitos países. Ele deixou na consciência do homem, né? Os princípios mantidos. Ó Senhor Jesus, é demais isso aqui. Ó Senhor Jesus. Aí ele são 8 parágrafos, né? 8 parágrafos bem desfrutantes. E é só o primeiro, para você ver como só o primeiro já dá para entender que realmente o nosso Deus é sábio. Já dá para entender que o nosso Deus é sábio. Não deixou uma própria sorte, o homem fazer do jeito que eu não quero mais Deus. Deus ainda deixou na consciência do homem. Veja só, ele guardou a consciência do homem para os seus princípios mantidos. Esse é o nosso Deus. Aí aqui tem no 2, ele diz assim, isso aqui me chamou muita atenção, ele diz assim: os gentios não têm a lei dada por Deus aos judeus, pelas mãos de Moisés. Tá vendo? Os gentios. Era nós. Mesmo assim, percebem-se que Deus permitiu que princípios de sua lei fossem conservados na própria natureza humana. Tá vendo? Esse é o nosso Deus maravilhoso. Mesmo os incrédulos, que eram os gentios, como nós éramos, não tinha, não tinha a lei de Deus. Ali foi dada para Moisés para falar aos judeus. Mas, graças a Deus, Deus é tão sábio que ele permitiu que sua lei fosse conservada na própria natureza humana. Isso é maravilhoso. Portanto, amados e amadas irmãs, vamos valorizar esse Deus tão maravilhoso que está todo dia nos alertando, dizendo: estejam apercebidos, eu estou voltando. Todo dia o Senhor vem avisar nós na sua palavra: estou apercebido. Tem um Vocês precisam estar apercebidos. Lembre-se disso. Louvado seja Deus. Aí aqui ele diz assim, ó Senhor, depois daqui ele fala assim: é por isso que nossa consciência nos acusa quando fazemos algo errado. É verdade. Por exemplo, ele dá um exemplo. Por exemplo, quando uma pessoa rouba algo pela primeira vez, certamente sua consciência acusará seu erro por meio de um sentimento de reprovação interior. Isso é quando é a primeira vez. Olha, caso ela insista em praticar esse pecado, com o tempo perderá essa sensibilidade. Tá vendo? Não liga mais. Tanto faz. Aí sua Bíblia chama de consciência cauterizada. Tá vendo? Consciência que não liga mais para nada. Roubei uma vez, deu certo. Vou roubar a segunda vez, dá certo. E aí vai roubando, roubando e a consciência fica cauterizada. Do mesmo jeito, é nós. Se nós dissermos assim: eu não vou ler a palavra hoje, mas amanhã eu leio. Aí chega amanhã, eu não estou com disposição dele. Não, vou deixar para mais tarde.
E assim, amados e amadas irmãs, nós vamos deixando, o negócio de deixar, até que chega o dia que não dá mais. Nós, com certeza, se afastamos do Senhor. Por isso, amados, eu sempre toco que exista o Espírito que Deus nos deu, com certeza vai nos deixar a cada momento, a cada dia, mais amando esse Senhor, mais firme nesse Senhor. Lembre-se disso. É preciso, amados e amadas irmãs. Ó Senhor Jesus. Aí aqui o 4, ele diz assim, precisamos perceber a preciosidade da lei judaica, que Deus promulgou por intermédio de Moisés. Esse conjunto de leis que compõe o Pentateuco, que são 5 livros, né? Isso é, os primeiros 5 livros escritos por Moisés, do Antigo Testamento, escrito por Moisés, era muito diferente das leis dos demais povos da época. Esses outros povos eram politeístas e cultuavam vários deuses. São pessoas que não criam no próprio Senhor Jesus. Eles davam culto a outros deuses. Suas leis não tinham muita coerência. Algumas eram conflitantes e contraditórias. Muitos podem negar, mas a maioria das nações ocidentais tem como base de sua legislação direito e poder judicial, princípios fundamentais retirados da lei de Deus, tá vendo? Até o Brasil é assim. Ele afirma aqui na palavra que até o Brasil é assim, ainda que a cultura ocidental esteja baseada nos pilares da cultura grega, do direito romano e da ética e moral do cristianismo, o direito romano está muito fundamentado, tá vendo? Na própria lei de Deus, como igualmente está a legislação brasileira. Portanto, amados e amadas irmãs, lá dentro ainda tem alguém que cumpre a lei de Deus. Dentro do legislativo, a lei de Deus ainda está valendo. Por isso que o anticristo ainda não voltou. É o que está detendo ele ainda. Mas nós sabemos que ele vai fazer de tudo para reinar aqui nessa terra. E vai reinar, né? E o Senhor vai levar os seus filhos à igreja e ele vai dominar aqui, primeiro com a mentira que vai dar tudo certinho, tudo nos conformes. O anticristo vai fazer isso, com um pacto que ele vai fazer, 3 anos e meio. Mas depois de ele quebrar esse pacto com Israel, pronto, aí acabou-se. Com as nações, aí acabou-se. Aí chama-se grande tribulação. E Deus nos está avisando. Se você for ler Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12, o Senhor ainda não fez aquilo não, viu? Está lá escrito bem direitinho. Leiam, se for possível. E Sofonia 1,14. Mais claro ainda, amém? Louvado seja Deus. E para findar, eu vou ler aqui só. Ó, Senhor Jesus. No 7 diz assim: enquanto em outras nações não havia proteção legal ou direito para estrangeiro e escravo, podendo eles ser maltratados, tá vendo? E até mortos. Deus se preocupou em dar-lhes uma proteção contemplada na lei mosaica. Esse é o nosso Deus. Isso foi fundamental para que as legislações de vários países atualmente também criassem dispositivos legais para garantir a proteção desses grupos na sociedade. Portanto, amados e amadas irmãs, o Senhor vem sempre nos falando. E o anticristo, ele não está aqui ainda por causa da sua vida, da sua lei. O Senhor está para voltar, por causa da palavra. E se eu e vocês continuarmos mais e mais pregando essa palavra, amados e amadas irmãs, nós vamos salvar muita gente antes desse anticristo vir. Lembre-se, por isso que eu sempre digo, é uma incumbência que Deus nos deu, que eu e vocês não podemos largar. Todos nós temos que ter essa responsabilidade, nós que já cremos, essa responsabilidade de levar essa palavra às pessoas. Isso é uma incumbência nossa, mano, uma responsabilidade nossa. Embora que a gente não vá fisicamente, mas temos celular. E o celular serve para isso, para as coisas boas, pregar a palavra de Deus. Do jeito que eu estou aqui pregando, aos pouquinhos para vocês, compartilhando com vocês, vocês podem compartilhar para o mundo inteiro. É só querer. Amém, amados? Amém, amadas?
Fica esse encorajamento desse irmão Elivate. Fraco, frágil, mortal, mas aos pouquinhos Deus está me ganhando. Eu preciso me abrir mais para Deus. Espero que os irmãos e as irmãs também se abram para Deus, para que Ele possa infundir mais e mais as suas verdades puras e nós passarmos para as pessoas. Amém? Louvado seja Deus. Sim! Quando a noite é mais escura, quando as trevas são mais densas, quando o mundo está mais forte e tudo está incerto, cresce em nós a esperança, a aurora está mais perto, como o sol lá das alturas, Jesus voltará. Somos como orvalho que emerge em meio à escuridão, no alvorecer, alcançando toda a terra, um exército de Deus que vai combater até o fim. Pode a noite durar, mas a luz vencerá. O milagre da aurora em nós se verá. Pode tudo ruir, mas Deus força nos dá. O milagre da aurora em nós se verá. Venceremos o mal, reinaremos com Deus para sempre. Somos como orvalho que emerge em meio à escuridão, no alvorecer, alcançando toda a terra, um exército de Deus que vai combater até o fim. Pode a noite durar, mas a luz vencerá. O milagre da aurora em nós se verá. Pode tudo ruir, mas Deus força nos dá. O milagre da aurora em nós se verá. Venceremos o mal, reinaremos com Deus para sempre. Pode a noite durar, mas a luz vencerá.